Estamos alegres, pois nos reunimos na casa de Deus, na presença de Deus, e é sempre prazeroso estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus, cada vez que venho aqui, pela vida de todos os irmãos, o nosso irmão presbítero Érico, Deus abençoe, a Késia, seu filhinho, a nossa irmã Esmeralda, os irmãos que são família, que estão aqui trabalhando na obra de Deus. Todos os irmãos, eu fico feliz de vê-los aqui cooperando na casa do Senhor com todo o trabalho, e Deus se agrada disso. Amém, irmãos? Nós vamos ver uma mensagem para nós meditarmos rapidamente no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, e nós leremos os primeiros versos. Está escrito assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Tome assento, por favor. Aqui está narrada a história desse homem por nome Ezequias. Ezequias, ele se depara aqui com uma mensagem do profeta Isaías que mexe com a sua estrutura. E o que nós queremos aqui tratar nessa noite, em poucos minutos, é esta singela oração do rei Ezequias. E ele aqui faz uma alusão das coisas que ele havia feito durante a sua vida, e ele pede para que o Senhor considere essas coisas, quando ele fala no versículo 3: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade. O que o rei Ezequias estava propondo com isso é que Deus considerasse os seus feitos. E o que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele sempre considera todos os nossos feitos. E é o que nós iremos observar aqui. Quem era Ezequias? Ezequias, ele era um homem, filho do rei Acaz, que viveu por volta do ano 720, 728 a.C. Era esse homem, Ezequias, um filho que auxiliava o seu pai no reinado de Judá. E os feitos de Ezequias, eles são aí conhecidos na história, quando nós vemos os próprios textos bíblicos registrando como Ezequias se mostrou um grande servo de Deus. Servo de Deus, que era esse rei. Ele começou o seu reinado fazendo algumas coisas que eram de suma relevância para o reinado de Judá. Se os irmãos observarem a Bíblia, os irmãos vão notar que Ezequias ele começou reparando o templo para o povo desse período do rei Ezequias, que era povo hebreu.
O templo era algo sagrado, era algo que eles viam como um ambiente onde eles tinham o contato com Deus, onde eles podiam se aproximar de Deus, se relacionar com Deus, dizer as suas vidas, as suas condições para Deus. Era no templo, era o lugar onde os judeus tinham como um lugar privilegiado para a adoração. Era ali onde eles se reuniam e por muitas vezes saíam povos de diversos lugares e ia para Jerusalém, ia para Samaria, aqui mais precisamente Jerusalém. Eles iam para adorar a Deus. E Ezequias, ele percebe que após ele tomar o reinado de seu pai Acás, ele percebe que há uma defasagem com relação ao templo. Ele vê o templo um pouco deteriorado, tanto no seu aspecto físico como no seu aspecto espiritual. O rei Ezequias, então, a primeira atitude dele que Deus observa é Ezequias reparando o templo, reparando o lugar que era peculiar para ele servir a Deus, adorar a Deus. A segunda coisa importante que Ezequias ele começa a fazer é reorganizar o serviço religioso que existia. Até porque o rei Ezequias, ele por ser um homem piedoso, um homem que servia a Deus, conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus de Judá, ele sabia muito bem que Deus não agradaram de estar no meio de desorganização. Então ele cuidou logo em reorganizar o templo, reorganizar o serviço religioso daquele templo. As coisas que não estavam funcionando corretamente, aquilo que ele via que estava atropelando o culto, a adoração a Deus, Ezequias começou a reorganizar. Ele queria que as coisas estivessem da forma que Deus estabelecera. Quando o rei Ezequias toma essa atitude, faz-nos lembrar do profeta Elias. Elias, quando ele ia estar diante de um desafio com os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, diz a Bíblia que Elias, ele em primeiro plano, para que a oração fosse respondida, ele toma a atitude de reorganizar o altar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para aí então Deus olhar para o altar e responder à oração de Elias. Aleluia! De modo que não basta somente essa citação bíblica, mas os irmãos também vão encontrar lá no livro de Crônicas, na oração de Salomão, quando o Senhor olha para Salomão e diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! E aí o Senhor disse: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a todas as orações que se fizeram nesse lugar. O que Ezequias está fazendo aqui é querendo que Deus dê resposta para a sua vida, que Deus dê resposta para a sua situação. Mas primeiro, Ezequias ele começa a entrar pelo caminho de mostrar a Deus, de dizer a Deus os feitos, aquilo que ele havia feito. E observe que Ezequias reorganiza o serviço religioso
que Ezequias faz é a reorganização das funções sacerdotais. Ezequias observa que os sacerdotes não estão realizando o seu papel como é o ofício de cada sacerdote. E quando Ezequias percebe isso, Ezequias ele entende então que é necessário reorganizar as funções sacerdotais. Meus irmãos, nós precisamos então compreender que, segundo diz o escritor aos Hebreus, ele é claro, ele é enfático em dizer que nós, servos de Deus, fomos constituídos sacerdotes de Deus. E como sacerdotes de Deus, nós temos obrigações, nós temos funções, e as funções que nós temos não foram estabelecidas por homens, mas foram estabelecidas por Deus. Eu quero que você compreenda nessa noite, irmão e irmã, que cada um de nós temos uma função específica para Deus. Cada um de nós fomos chamados para realizarmos algo diante de Deus, na presença de Deus. É importante, meu irmão, que você compreenda que você é importante na obra de Deus. Não importa se é dentro do templo ou se é fora dele. Não importa se é numa reunião, assembleia como essa espiritual, onde todos os irmãos se reúnem, ou se é lá no teu trabalho, ou se é no teu carro, ou se é lá na escola, seja onde for, você tem uma função sacerdotal. Deus te chamou para interceder por alguém. Deus te chamou para clamar a Ele em favor de alguém. Deus te chamou para pregoar a palavra dEle. Você é um instrumento de Deus no reino dos céus. E é por isso que Ezequias ele entende a importância da reorganização. Quando Ezequias faz isso, minha irmã, Ezequias está buscando lá, irmão Wellington, aquele sacerdote que está desanimado, aquele sacerdote que talvez por causa de um desentendimento, por causa de alguma falta de compreensão, ele se isolou, ele deixou de realizar o seu ofício. Ezequias foi lá e começou a dizer: vem cá, fulano, você é importante para o serviço de Deus, você é importante para a obra do Senhor. Meu amado, entenda isso nessa noite. Deus te chamou porque Ele sabe o quanto você é importante, o quanto você é especial para Ele. Ainda que para o mundo presente que nós vivemos, nós parece que não temos importância alguma, mas erga a tua cabeça nessa noite e entenda que você é especial para Deus, você é importante para o reino de Deus. Por isso Ezequias, ele entendeu, irmão Carlos, que o importante não era somente ele como rei, mas era importante os sacerdotes. O importante não era só ele reinar, mas era o sacerdote no reino. Eu quero que você compreenda o quanto você é importante na sua oração quando você intercede pelo filho, na sua oração quando você intercede por um obreiro, na sua oração quando você intercede pela sociedade que nós estamos aí vivendo. Vivemos num tempo difícil, vivemos num tempo caótico, onde nós vemos as pessoas se lamentando, onde nós vemos as pessoas chorando pelo canto, onde nós vemos as pessoas pessimistas, dizendo que as coisas só vão piorar, que nada mais vai ser bom, que não existe mais esperança. Mas de repente
Deus está vendo esse trabalho de Ezequias. A palavra do Senhor também narra no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 29, que o próprio rei Ezequias, ele celebrou uma grande Páscoa para o qual convidou todas as tribos de Judá e de Israel. Meus irmãos, a Páscoa era considerada dentre as 3 festas principais de Israel, era uma das festas mais importantes e que Deus estabeleceu essa festa. Não era uma festa qualquer, era uma festa estabelecida por Deus, e que por vezes alguns reis de Judá, eles esqueceram da celebração dessa festa. Houve um período em que ficou por muito tempo sem celebrar essa festa. Houve um período em que esqueceram dessa festa. O que era essa festa? Era a saída do povo do Egito, era a comemoração do que Deus fez, o resgate de Deus, de tirar o seu povo do Egito, e eles esqueceram disso. Mas vem o rei Ezequias e convida todo o povo novamente, e diz: olha, povo, vamos lembrar do que Deus fez conosco, quem era nós, o que era nós. Nós estávamos lá no Egito, ninguém dava nada por nós, os egípcios escravizavam, eles dominavam a nossa vida, queria acabar com o povo de Deus lá dentro do Egito, mas veio o Senhor nosso Deus com a sua mão forte e tirou-nos da garra do egípcio e trouxe nós para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Oh, aleluia! E é isso que nós devemos comemorar, a salvação resgatadora do Senhor para o nosso povo. O que é que Ezequias estava dizendo com isso? Lembre de onde você veio, lembre onde você estava, e Deus te resgatou e te trouxe para cá. Nessa noite, meu amado, quando o Senhor, Ele nos leva a entender os feitos de Ezequias, e dentre eles, este que era de celebrar a Páscoa, o Senhor está nos fazendo entender que nós devemos cada dia celebrar com alegria a nossa redenção, a salvação gloriosa que foi revelada a nós. Você não teria condição de estar aqui, meu irmão. Você não teria condição de estar aqui, meu irmão, pelas suas próprias forças. Diz o Ato dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, que nenhum outro nome é dado pelo qual nós devamos ser salvos, mas unicamente o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi resgatado porque Jesus te resgatou. Um dia Jesus te buscou lá fora, um dia Jesus te buscou. Você não tinha valor algum, não tinha perspectiva nenhuma, não sabia para onde ia, mas hoje você tem perspectiva, você sabe para onde vai, você sabe onde você vai chegar. Jesus nos salvou, Ele nos resgatou para isso. Era isso que Ezequias estava trazendo novamente para Judá. Aleluia! Os irmãos sabem que no tempo do rei Acás, que era um rei terrível, segundo diz a história, alguns eruditos acostumam dizer que Acás ele morreu de uma enfermidade terrível, uma enfermidade que não foi mencionada nos textos bíblicos, e diz a Bíblia que sequer ele foi sepultado na sepultura dos filhos de Israel, de tão terrível que foi o pecado de Acás. O rei Ezequias, que era o seu filho, tinha tudo para ser um rei fracassado, mas ele não foi nada disso. Ele disse ainda que meu pai fracassou, mas eu continuo servindo a Deus, eu continuo confiando no Deus vivo e poderoso, e vamos celebrar o nosso Deus. Minha irmã, ainda que as coisas estejam difíceis na tua vida, levante a tua voz cada dia e celebre a Deus, celebre ao Senhor com alegria. Ele te salvou, aleluia. A razão da
praticarmos algo, mas deixar aquele algo ali perto como isca, não basta. Sabe o que foi que Ezequias fez? Ele não só deixou de lado os feitos de seu pai, mas diz a Bíblia que ele destruiu os altares que pertenciam ao paganismo, para não ter mais chance alguma de retornar lá. Porque isso, minha irmã, há momentos de esfriamento na nossa vida, há momentos que a luta, quando bate a nossa porta, nós parece que vamos cair das pernas, mas quando nós não temos nada que nos atrai, nós olhamos somente para Jesus e falamos: Jesus, tu és a minha esperança. Jesus, eu não enxergo outra coisa, eu só vejo tu, Senhor. Tu és a fonte da minha vida, é o Senhor. Ezequias, o que ele faz? Ele destruiu os lugares altos, e a palavra diz que ele deitou abaixo, acabou, exterminou todos os altares. Nessa noite, irmão, em nome de Jesus, destrua todos os vestígios dos altares que um dia fez você tropeçar. Em nome de Jesus, diga: isso aqui não serve para a minha vida. O que é altar estranho, eu tiro da minha casa hoje, eu tiro da minha família hoje, porque hoje eu estou no lugar santo, eu sirvo um Deus santo, eu adoro um Deus que é verdadeiro. Tira os altares estranhos da tua vida. Sendo assim, nunca você vai voltar lá, nunca você vai querer visitar os altares estranhos, porque você destruiu de uma vez por toda. E a palavra do Senhor diz que ele mandou quebrar, para não ter idolatria em Israel, ele mandou quebrar em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha feito e que se havia convertido em objeto de adoração. Veja que Moisés havia feito uma serpente de metal, como todos nós conhecemos a história, e que aquele era um símbolo somente para o momento, mas o povo adquiriu aquilo e inverteu aquilo como objeto de adoração. O que foi que Ezequias fez? Não pode existir nenhum objeto de adoração no nosso meio. O único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser venerado, o único que é digno de todo o meu esforço, o único que é digno de toda a minha dedicação, o único que é digno de tudo que eu realizo, é somente Deus. É para Ele, é por Ele, é por causa dEle que eu vivo, é por causa dEle que eu existo. Meu amado, em nome de Jesus, nessa noite, aquilo que está tirando o foco da tua adoração, aquilo que está tirando o foco do teu serviço a Deus, destrua nessa noite. Diga: isso não serve para a minha vida. Oh, aleluia. O Senhor me chamou para adorá-lo. O Senhor chamou a igreja para adorá-lo. O Senhor chamou os obreiros para adorá-lo. Quando você faz algo na casa de Deus, não faz para você mesmo, mas faz para adorar a Deus. Adore o Senhor com o que você é. Adore o Senhor da tua maneira, mas adore ao Senhor. Eu não digo adorar somente na igreja, mas adore no teu carro dirigindo, adore no teu tanque lavando, adore no teu trabalho, adore ao Senhor. E como é que alguém sabe que você adora ao Senhor? É mesmo de boca calada, mas tudo quanto você faz, alguém vê Deus em você. Tudo quanto você realiza, alguém vê a glória de Deus em você. Adore a Deus, meu amado. Enquanto você viver, adore a Deus. O Senhor te colocou no lugar de adorador. O Senhor te chamou para o lugar de adorador. Nunca esqueça de adorar ao Senhor. Mas eu não sei como adorar a Deus, porque as coisas não foram bem para mim. Eu não consegui.
tudo aquilo que eu queria para adorar a Deus, não precisa de nada nessa vida. Você já tem o suficiente para adorar. Você tem fôlego de vida, você tem voz, você tem as mãos para menear, você tem os olhos. Deus te deu sabedoria para adorar. Adore a Deus com o que você tem nessa noite, sirva ao Senhor, porque os feitos do rei Ezequias foram conhecidos diante de Deus. Os teus feitos serão conhecidos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Nada, irmão, que você fizer aqui vai ser em vão. Para Deus, o que você fizer tem valor. Aleluia. Pode ser que para mim, como homem, não tem valor, mas para Deus tem valor. Pode ser que para o teu pedacinho não tem valor, mas para Deus tem valor. E eu quero dizer aos irmãos, o que mais tem valor para Deus é aquilo que os homens não viram, aquilo que ninguém viu. Quantas vezes tem pessoas que fazem uma obra para Deus, ninguém viu, mas Deus viu. Aleluia! Deus viu! Aleluia! Levante do teu lugar, eu quero orar para vocês. Eu quero fazer a instalação dizendo o seguinte: houve uma irmã, preste atenção como Deus vê. Houve uma irmã que ela não perdia culto na igreja. Era uma irmã que ela não tinha ela não tinha formosura, não tinha expressão alguma quando ela chegava na igreja. Era aquele tipo de pessoa que quando entrava num lugar como esse, não atraía a atenção das pessoas. Mas ela entrava em todas as noites que ela ia ao culto na igreja, ela sentava no seu lugarzinho e ela orava, falava com Deus. E na oração daquela irmã, ela apresentava uma pessoa em especial na igreja. Ela, todas as vezes que ela estava orando, ela não esquecia de orar por uma pessoa na igreja. E ela foi uma determinada vez lembrada dos céus. Sabe como, irmãos? O pastor da igreja, Deus o tomou numa revelação, num arrebatamento em espírito, e levou o pastor até as regiões celestiais. E quando chegou num lugar muito lindo, que esse pastor ele qualifica esse lugar como céus. Quando chegou nesse lugar muito lindo, ele viu lá muitas coroas, e ele viu uma coroa mais linda que a outra. É o que está na Bíblia: coroas, seremos coroados. E ele viu coroas, e não era uma mais linda que a outra. E no meio daquelas coroas, ele viu uma que se destacava mais. E quando ele viu aquela coroa que brilhava, que se destacava mais, esse pastor, por ser um homem piedoso, um homem que trabalhava ardentemente na obra de Deus, que não faltava nos trabalhos da casa de Deus, ele se emocionou e perguntou para aquele que era o anjo que estava com ele naquela visão, e ele disse: de quem era aquela coroa? Presumindo ele que aquela coroa era para ele. E ele disse: de quem é aquela coroa? E aquele ser celestial respondeu para aquele pastor e disse: meu servo, aquela coroa é daquela irmãzinha que senta sempre no mesmo lugar lá na igreja onde você dirige. Ela se assenta sempre no mesmo lugar. E essa coroa está tão brilhante, tão gloriosa. São as orações que incessantemente ela faz por você. Por isso você está aqui de pé, por causa da oração daquela mulher. Você crê, meu irmão, que você tem valor na presença de Deus? Você crê que o teu trabalho não é vão no Senhor? Continue servindo ao Senhor com alegria. Continue adorando a Deus com alegria. O Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando. Amado Deus, querido Pai,